Olá, turma do quinto ano. Vamos aqui dar início a mais uma aula de produção de texto, tá certo? Nós já começamos a trabalhar o nosso paradidático, né? Mamãe tá careca, que é uma história bastante bacana, não é? Que vocês já leram na página 8 até a página 20, né? Que fala essa história real, né? Que vocês viram, né? No primeiro capítulo, onde diz o seguinte: a batalha se aproxima. É você, não é você. Mamãe olha o Léo, ele está dizendo que eu sou chata. Leonardo e Lúcia acabavam de voltar para casa. A mãe tinha ido buscá-los na escola e ainda no carro, as costumeiras briguinhas entre irmãos tinham ameaçado. Aqueles dois eram assim, ora se adoravam e brincavam juntos, inventando mundos fascinantes. Ora ficavam provocando um ao outro, tentando ver quem ganharia a atenção da mãe só para si. Mônica geralmente não se intrometia nas discussões. Dizia que eles tinham de resolver os próprios problemas sozinhos. Ela só interferia caso eles passassem dos limites. Agora vocês vão brincar aqui dentro, certo? Depois a gente vê essa história de quem é ou não é chato. Suspirou a mãe, levando os filhos para o quarto e saindo em seguida. Olha aí, você deixou a mamãe triste. Viu a cara dela? Gritou Leonardo. Não deixei, não. Vamos brincar de alguma coisa? Sugeriu Nair, entrando no quarto dos dois. Ué, por que você vai brincar com a gente? Você não estava passando roupa? A sua mãe pediu para eu brincar um pouco com vocês, enquanto ela tem uma conversa lá na sala. Ela pediu para vocês não entrarem lá agora. O vovô, a vovó e o papai também estão aí. Viu? Eu não disse que ela tinha ficado chateada? Tudo culpa sua. Fica aí com esse nenhenhen parecendo bebê. Eu não fico não. Lúcia começou a chorar. O papai já chegou? Tão cedo? Que estranho. Vai ver que eles decidiram dar você para outra família, de tão chata que você é. Leonardo provocou a irmã mais uma vez. Nos últimos dias, eles estavam assim, irritados, como se houvesse uma tempestade de eletricidade pesando no ar. Por qualquer coisinha, soltavam faísca. Não sou, não. Ela chorou mais ainda. Decididamente, aquele era o dia das brigas. Vamos parar com isso? Ninguém vai dar ninguém aqui. E então, do que é que nós vamos brincar? Que tal vocês prepararem um lanche para mim hoje? Eu faço a comida, você cozinheira. Eu coloco a mesa, você o garçom. A brincadeira seguiu divertida e relativamente calma por um tempo, até que os dois viram os pais passarem rapidamente em direção ao quarto. Foram logo atrás. Mamãe, o que aconteceu? Você está chorando? A mamãe está triste com a coisa que ela ficou sabendo. Ela precisa descansar um pouco agora, mas depois vai conversar com vocês, certo? Falou Gabriel, levando as crianças para fora do quarto e fechando a porta. Leonardo sentiu um aperto esquisito no peito, como se um monstro daquele bem grande e escuro tivesse subido nas suas costas, impedindo que ele respirasse direito. Enquanto o pai fechava a porta, Lúcia viu por alguns segundos que a mãe cobriu o rosto com as mãos e chorava. Ficou pensando se realmente eles não teriam decidido que ela era chata de verdade e que deveria ser dada para outra família. Os dois irmãos, cada um à sua maneira, sentiram que alguma coisa muito grave tinha acontecido naquela casa. Né? Então aí foi apenas o capítulo 1 dessa história bem divertida, né? Bem interessante, Mamãe tá careca, tá certo? Que eu espero que vocês tenham lido da página 8 até a página 20, certo? Uma história baseada em fatos reais, certo? E em casa hoje, vocês não vão dar, né? Quem quiser já ir lendo, pode ir lendo, tá bom? Paradidático, eu tenho certeza que tem gente que já tá até na metade da leitura. Mas hoje a nossa produção vai ser um caderno baseado no módulo 2, tá bom? Na página 54. Nós vimos no módulo 2 dois tipos de poema.
Nós vimos um que tinha como título O Menino que Carregava Água na Peneira e o outro Gente Grande, né? Esses dois tipos de poema. Um que falava da infância, né? Que o menino falava, que a pessoa falava da infância, e o outro, né? De um menino que aprendeu a escrever, não é? Gostou de escrever através das suas peraltices, né? Ele foi além da sua imaginação. E agora é com você. Na página 54 você vai criar o seu poema. Você vai pegar o seu caderno de produção, você vai fazer o rascunho primeiro no seu caderno de produção, você vai colocar as partes principais para poder fazer o que é para ser colocado para mim, mandado para mim. Como é que você vai fazer? Olha só. Os dois poemas que você leu neste capítulo têm como tema a infância. O primeiro trata das lembranças e da saudade da infância, né? Você viu que ele lembrou, que era que fazia quando era pequeno, né? E o segundo narra a descoberta de um menino que aprendeu a fazer peraltices com as palavras. Ele fazia coisa que nem existia. Ele tornou o impossível possível. Agora você vai escrever um poema, tá certo? Aí a gente tem side poema, mas se fosse colocado em uma rede social com veiculação de vídeo, mas não. Hoje você vai criar apenas o seu poema, certo? O que é que você vai fazer? Você vai escolher um tema de sua preferência. Você pode escrever sobre questões ambientais, desmatamento, poluição, relacionamentos como amizade, sentimentos como alegria e saudade. Um poema, certo? Você vai definir que tipo de poema vai ser. Se vai ser um poema narrativo, como fez o Manuel de Barros, em Um Menino que Carregava Água na Peneira, ou com versos livres, como a Vânia Amarante representou Gente Grande, certo? Para facilitar o momento de sua produção, faça uma lista com palavras-chave. Você vai fazer o seu poema, certo? Você viu que esses poemas aqui, até o poema O Menino que Carregava Água na Peneira, certo? Ele é feito apenas de versos, ele não tem estrofe, que é o conjunto dos versos, foi apenas feita com versos, certo? E versos livres. O que são os versos livres? São aqueles versos que não tem a quantidade de palavras certa, né? Tem os versos que são maiores, outros são menores, maiores e menores, por isso que são chamados de versos livres, certo? Já lá no poema Gente Grande, ele foi dividido em duas estrofes, só que uma estrofe com a quantidade maior de versos e outra com a quantidade menor, tá certo? Aí você vai criar o seu poema, ou um poema narrativo, certo? Ou um poema com versos livres, certo? Você vai narrando, contando alguma história com o poema narrativo ou versos livres, certo? Para poder você fazer a sua produção, o que é que você vai observar? Você vai empregar uma linguagem mais poética, certo? Você pode usar uma linguagem figurada para criar diferentes imagens e sentidos. Você vai escrever os poemas em versos, organizando-os em estrofes. Você vai ver se tem rimas ou não, porque também nos poemas você é que consegue definir se vai ter rimas ou não nos versos, tá bom? E você vai escrever um poema, se você for escrever um poema narrativo, você vai lembrar de que ele tem que apresentar o enredo, né? Contar história, personagens, tempo e espaço. Você também tem que criar um título que chama a atenção dos ouvintes, tá bom? A pessoa que está lendo o seu poema, ele vai ter que chamar a atenção dos ouvintes, então tem que ter um título, né? Você viu que esses dois que nós estudamos, Gente Grande e O Menino que Carregava Água na Peneira, são poemas, são títulos que chamam a atenção para nós que vamos ouvir, tá certo? Então não esqueçam de fazer isso. Vocês têm que colocar o título, tá bom? Definam se vai ser com estrofe, se vai ser com versos, né? Se vai ser só versos, se vai ter versos e estrofes, se são versos livres, né? Esses versos que não seguem uma norma padrão de quantidade de palavras, tá bom? Então você pega o seu caderno de produção, você escreve lá no seu caderno de produção, você faz o cabeçalho bem bonitinho, faz o nome da escola, tudo bem direitinho, coloca lá o seu poema. Você faz uma folha à parte, certo? Você faz o rascunho,
Logo depois você passa para o caderno de produção, que é para poder fazer o seu poema, e manda lá para mim, certo? Posta lá na plataforma, manda lá para o meu privado, que dá tudo certo, tá bom? Não esqueça. Professora, eu posso utilizar o meu paradidático para fazer o meu poema, já que eu já me emocionei, já fiquei tão ansiosa, triste já com o começo da história, ou então eu já li até a metade, e eu posso fazer? Pode, tá bom? Você pode criar o seu poema baseado em algum tema que você quiser, tá bom? Pode ser, como ele já disse, a questão ambiental, poluição, desmatamento, sentimento, né? Amizade, alegria, né? Pode ser relacionamento, você é que escolhe, tá bom? Então depois você manda para mim, certo? E na próxima aula a gente se vê de novo. Então fiquem em paz e fiquem com Deus, tá bom? Tchau!